Olá, estimados irmãos e irmãs. Vivemos nesse momento um momento de alegria que contempla toda a humanidade. A cada dezembro, as pessoas celebram e revivem o simbolismo do renascimento de Jesus. A promessa de Deus para cada um de nós se concretiza na fragilidade do recém-nascido do ventre de Maria, a mulher escolhida por Deus para revolucionar a história da salvação da humanidade. Vamos hoje fazer uma memória das narrativas dos evangelhos e sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus. Qual o verdadeiro objetivo e sentido da encarnação de Jesus, o Filho de Deus. A nossa mensagem de hoje vem nos falar sobre a necessidade da reforma íntima. A caminhada evolutiva do espírito o conduz por diversas trajetórias, que são experienciadas a partir das escolhas tomadas. Nessa estrada, que teve um começo, mas que não terá um fim, a certeza é o alcance da perfeição. Desse modo, cada passo dado durante esse aperfeiçoamento vai sendo efetivado a partir das práticas constantes das virtudes. No entanto, despertar para esse importante meio não é uma tarefa tão simples, quando ainda predominam os velhos hábitos e os vícios morais. Reconhecer-se imperfeito é o ponto inicial para começar a reforma íntima. O passo seguinte é tentar ter como hábito as virtudes, uma vez que essas nos ajudarão a deter a continuidade de tantos vícios. Os esforços individuais para mudar velhos hábitos e as tentativas na aplicação das virtudes são importantes meios para realizar o que necessitamos. Lembre-se de que tudo depende da nossa vontade e a reforma íntima é o que precisa para alcançar a perfeição. Muita paz, do Espírito amigo, Clara. E nós vamos fazer hoje a nossa prece do dia. É o momento em que vamos parar, em que vamos avaliar as nossas vivências do dia de hoje. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos, a adentrar o mundo do silêncio, da paz, da serenidade e da mansidão. Nesse período que antecede a vinda de Jesus em nossas vidas, que possamos ter bons sentimentos, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e manifestar a nossa mais profunda gratidão pela oportunidade de experimentar o renascer de Jesus Salvador de nossas vidas, de Jesus guia maior, mentor maior de nossa existência, de Jesus que vem para governar o planeta Terra, para tomar posse do que verdadeiramente é seu, para instalar, para inaugurar o seu reino de paz, de amor, de partilha, de fraternidade e irmandade. Agradecemos a Deus pelo momento, pela oportunidade de estarmos encarnados e de ofertar no altar cósmico e universal, divino e espiritual, o nosso coração, o nosso mais profundo desejo de que a humanidade se curve diante da grandeza do Filho de Deus, que mais uma vez vem para nos trazer a prova mais perfeita do amor de Deus para com a humanidade. Que assim seja. O nosso evangelho de hoje, eu escolhi o evangelho de Lucas. Nós temos 4 evangelistas, mas eu escolhi em especial o evangelista Lucas, o capítulo 2, os itens 1 ao 18. E ele vem falar sobre o nascimento de Jesus. O rosto
humano de Deus, a face de Deus que se fez conhecida da humanidade, de todos os seres humanos. E o Evangelho nos fala assim: naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento em todo o império. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Subiu na cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto. Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro das casas, nas hospedarias. O Messias, o Filho de Deus, veio para os pobres. Naquela região onde Jesus nasceu, haviam pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. Então um anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor os envolveu em sua luz, e eles ficaram com medo, era algo desconhecido para os pastores. Mas o anjo diz aos pastores: não tenham medo, eu anuncio para vocês uma boa notícia. Será uma grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um recém-nascido envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de outros anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amado. E quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: vamos a Belém, vamos ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou. E foram às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que eles contavam. Maria, porém, conservava todos os fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram para os seus rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme o anjo lhes anunciou. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos com exatidão o ano em que se deu o nascimento de Jesus. Estamos acostumados a imaginar que isso ocorreu no ano 1 do calendário, que divide a história em dois grandes períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Acreditamos que o nascimento de Jesus ocorreu na pequena cidade de Belém, conforme relatos dos historiadores diversos, né? E que esse fato marcou para sempre a história da humanidade, a história das civilizações. O menino judeu que nasceu em Belém não era apenas mais um homem a nascer, mas era a encarnação de Deus, a palavra de Deus que se fazia presente agora entre os homens. Jesus foi humano em todos os sentidos, em todos os aspectos. Jesus não era uma projeção espiritual de Deus. Ele nasce igual a todos, pelos mesmos métodos naturais que todas vêm ao mundo. Jesus se submete ao jugo da lei que imperava na época e também foi julgado e condenado pela mesma lei que fazia os homens daquela época sofrerem, que eram escravizados, que eram segregados através da pesada lei que era imposta à população daquele período em que Jesus
nasceu. Jesus foi anunciado desde os primórdios da história da humanidade. Jesus foi anunciado pelos profetas e era esperado pelo seu povo como Messias. Era visto como um grande líder, aquele que libertaria o povo da escravidão. Contrariando as expectativas daquele povo, Jesus nasce em uma família pobre, longe dos holofotes, numa manjedoura. Tal acontecimento ocorre no silêncio de uma noite deserta, mas foi presenciado pelos animais. Jesus foi envolto da mais sofisticada luz e energia cósmica. Todo o orbe terrestre se preparou para aquele dia, para o grande acontecimento, para o nascer do ser mais perfeito de que já ouvimos falar. Acolhido pelo amor e a alegria de seus pais, Maria e José, pessoas simples, pessoas do povo, a quem Deus confiou a missão de educar, de cuidar e ensinar os princípios e a obediência divina. Nos preparamos todos os anos para reviver esse mistério da encarnação de Jesus, que nos foi dado como guia e modelo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar aqui na Terra, pois ele é a expressão mais pura da lei de Deus. No livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel ao médium Chico Xavier, nos fala que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados do Sistema Solar. Além dessa revelação, consta também que Jesus operou como construtor do nosso planeta desde o início da sua formação há cerca de 4,5 bilhões de anos, organizando o cenário de vida sob as vistas de Deus, sob a orientação e supervisão do nosso Pai, criando todos os elementos, todas as condições indispensáveis à existência dos futuros homens que habitarão o planeta. Ou seja, gerações de espíritos como a nossa, que estamos presenciando nesse período, o momento de transição do planeta Terra. Jesus preparou para que nós tivéssemos as condições necessárias à vida aqui, nesse momento em que estamos encarnados e experimentando a vida no planeta Terra. Entendemos que o seu amor foi o verbo da criação do princípio das coisas. A resposta, meus irmãos, para as nossas perguntas inquietantes e nunca respondidas. Guiados por esse amor tão generoso e tão incondicional, preparamos agora os nossos corações, as nossas vidas para celebrar e acolher Jesus que renasce, não somente nesse período natalino, mas todos os dias. Porque Jesus não nasce especificamente no Natal, no mês de dezembro. Quando arrumamos a nossa casa, quando enfeitamos, quando colocamos todos os símbolos do Natal, quando enfeitamos as ruas, quando preparamos os musicais. Tudo nesse período se reveste de brilho e de luz. Porém, não podemos esquecer que o grande acontecimento da humanidade nos traz a lição da simplicidade, da partilha e do amor. O nascimento de Jesus continua acontecendo na individualidade de cada um, nos encontros íntimos e pessoais que nós nos permitimos acontecer. A exemplo de Paulo, a caminho de Damasco, que tem um encontro muito bonito, muito pessoal, e passa de perseguidor a anunciador do Evangelho. A exemplo de Zaqueu, o homem de pequena estatura que sobe em uma árvore numa manhã de sol
para poder ser visto e se contentando em olhar Jesus, mesmo de longe, mesmo distante. A exemplo de Madalena, que se permitiu uma nova vida, e de tantos outros exemplos, de tantos corações e vidas tocadas e transformadas em verdadeiras e acolhedoras hospedarias, em acolhedoras manjedoras. A encarnação de Jesus inaugura um reino de paz para a humanidade. Um reino de paz que pode chegar entre nós, que pode alcançar a nossa geração, a nossa civilização. Para tanto é preciso que façamos a nossa parte, como no caso de um pequeno pássaro que, presenciando um incêndio na floresta, molha as suas patas e enche o seu bico de água e espalha sobre o grande incêndio, sem se importar que o que ele faz é muito pouco e talvez não apague o incêndio, mas ele segue dando a sua contribuição, fazendo a sua parte. Mesmo que não consiga apagá-lo, ele não deixou de ter as pequeninas ações transformadoras. Os desafios são muitos, as demandas são infinitas. Mas o amor tudo pode, tudo vence, já nos diz São Paulo. O nosso sentimento de irmandade, de partilha, de esperança e de justiça é que farão a grande mudança acontecer. Estamos no apagar das luzes desse ano de 2021 e já estamos com a tocha da esperança acesa em nossas mãos para acolher o ano novo que se anuncia, 2022, que bate à nossa porta. Lançamos sobre esse ano desafiador e também revelador, pois nos mostrou os verdadeiros e essenciais valores da existência. Lançamos o nosso olhar de gratidão, a nossa reflexão sobre a valorização da vida, a importância da nossa dedicação para tornar os dias melhores, os nossos e os daqueles que em algum momento estão sob os nossos cuidados e as nossas responsabilidades. E nós chegamos ao Natal e daqui a pouco nós chegamos ao Ano Novo. Seguimos com a certeza de que a fonte criadora da vida nos permite, nos dá uma nova oportunidade de escrever uma nova história, olhando para os aprendizados do passado, corrigindo, alterando, criando novas versões atualizadas daquilo que somos cotidianamente. Seguimos nos empenhando em sermos melhores, melhores pais, melhores mães, melhores irmãos, melhores companheiros, melhores esposos e esposas, melhores uns com os outros, melhores no amor e melhores em tudo. A felicidade só é plena quando conseguimos visualizá-la também em quem conosco divide essa jornada existencial. Sejam aqueles que compartilham mais perto, sejam aqueles que estão mais longe, mas que não deixam de ter uma relação, de ter uma conexão uns com os outros. A partilha, o acolhimento e os afetos são capazes de contagiar pessoas. A energia e a dedicação de cada um geram resultados no padrão de excelência que desejamos, que sonhamos. E certos de que somos seres em construção, em contínuo aperfeiçoamento, realizamos por aqui os ajustes necessários e desejamos continuar caminhando em direção à evolução, como seres humanos, como pessoas que somos, como família, como profissionais. Que Jesus possa sempre renovar esse sentimento de esperança, esse desejo de continuar a nossa evolução e o nosso progresso individual. E que o nosso progresso individual, ele consiga contagiar outras pessoas e que a sociedade também evolua e atinja patamares de felicidade, de paz, de harmonia, de irmandade.
alimentados pela palavra do Evangelho de hoje, que nos traz a certeza desse renascer de Jesus em nossas vidas, não somente nesse período, mas todos os dias nós podemos presenciar o sim de Maria a Deus e a encarnação do Filho de Deus no nosso meio. Uma criança que no seu simbolismo de inocência vem para alegrar as nossas vidas, para dar um novo rumo, para dar uma nova esperança aos nossos cansaços diários. E nós queremos agradecer a Deus por tudo, por este ano, por tudo que nos aconteceu, pelo tanto que evoluímos, pelo tanto que aprendemos e pelo muito que aprendemos a nos doar, a compartilhar, a sentir a dor do outro. Jesus, divino e amado Mestre, agradecemos pela oportunidade de presenciar o seu renascer no nosso meio. Que o ano que se anuncia seja de mais paz, de mais esperança, de prosperidade, de união entre os povos e que o planeta Terra alcance a evolução desejada pelos planos espirituais. Que assim seja. Estimados irmãos e irmãs, encerramos o nosso encontro de hoje, o nosso especial de Natal, trazendo o texto do Evangelho que fala sobre o renascer de Jesus, que fala sobre o sim de Maria, mulher firme, com propósito, que trouxe uma ajuda grandiosa ao projeto de salvação da humanidade. Pelo sim de Maria foi possível Deus se encarnar no meio de seu povo. O verbo até então falado, dito pelos profetas, tem agora um rosto humano. Conhecemos Deus através da encarnação de Jesus. E nós encerramos o nosso encontro de hoje com a certeza de que o Natal traz essa renovação, essa esperança e essa luz. Então vamos agradecer, vamos celebrar, vamos reunir a nossa família, vamos festejar, vamos preparar os nossos corações, os nossos lares para a vinda do menino Jesus, que renova também os laços de amor, de fraternidade de Deus com a humanidade. Através desse canal, através da Casa da Fraternidade, na sua casa, você pode fazer essa conexão com Deus. Você pode participar do Evangelho, você pode fazer o Evangelho no seu lar, fazer conosco as preces, alimentar o seu espírito, o seu eu interior, com as mensagens que os nossos amigos espirituais nos trazem com tanto carinho, com tanto amor. Você pode também participar das atividades presenciais na nossa Casa da Fraternidade, que fica em Cascavel, no Ceará. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seja você também uma luz a guiar outros na busca do amor, do bem e da fraternidade. Fiquem todos com Deus. Desejo à sua família, a cada um de vocês individual, um santo e abençoado Natal. Que a luz divina possa nos guiar.